E aí, pessoal, vamos lá continuar a falar de ponteiros. É muito fácil aceitar o que um ponteiro faz, balançando a cabeça, afirmativamente e repetindo o nosso sagrado mantra: um ponteiro é uma variável que contém um endereço de memória. Um ponteiro é uma variável que contém um endereço de memória. Você pode memorizar a diferença entre a variável ponteiro P e o asterístico P. Quando vem o P sozinho é porque eu quero o conteúdo do ponteiro, que é um endereço. Quando é asterístico P, é o conteúdo do endereço para onde o conteúdo do endereço que P está referenciando, que P está apontando, o conteúdo daquele endereço. Ok, mas nós devemos evitar o jeito antigo de fazer as coisas a partir de agora e aceitar completamente os ponteiros pelas suas bruxarias milagrosas que eles os fazem. Vamos lá, ponteiros e arrays, que são os nossos vetores. Em C, são nada mais do que um caldeirão cheio de mentiras. Na verdade, eles não existem. Ao descobrir a força de um ponteiro disfarçado de maneira astuta. Vamos lá. Arrays, que são vetores em C, são nada mais que um caldeirão cheio de mentiras. Na verdade, eles não existem. Ao descobrir a força de um ponteiro disfarçado de maneira astuta. Nós vamos agora à prática e nós vamos ver que, de fato, um vetor nada mais é do que um ponteiro disfarçado. Vamos lá fazer essa utilização de ponteiros e arrays. E aí, pessoal, beleza? Vamos aqui navegar nesse mundo de ponteiros novamente e provar para você que um vetor nada mais é do que um ponteiro disfarçado. Então, vamos lá. Vou criar um vetor aqui, int vetor, não vou definir o tamanho dele, porque eu vou atribuir manualmente aqui, e a gente pode fazer isso, não sei se você lembra, e conforme eu vou atribuindo, vou botar o 20, o 30, o 40, o 50 e o 60. Quando eu faço uma declaração, uma atribuição assim, o vetor vai ser de acordo com os valores que eu estou colocando. Se eu estou colocando 5 valores, ele vai ser um vetor de 5 posições. Na verdade, o que ele está fazendo aqui, quando a gente declara isso, ele está criando uma estrutura desse tipo, de 5 posições. Ele cria um vetor de 5 posições, onde tem os índices, né? Aqui o índice 0, a posição, né? A posição 1, a posição 2, a posição 3 e a posição 4. Como eu estou colocando o 20 aqui, então aqui vai estar o 20, aqui vai estar o 30, aqui vai estar o 40, aqui vai estar o 50, tá bem feio esses números, fazer o quê? E aqui está o 60. Eles estão inseridos no nosso vetor. Só que tem uma coisa, pessoal. Cada célula aqui do nosso vetor, ele tem um endereço na memória do computador. Além dos índices lá em cima, ele tem um endereço cada, que é a localização na memória. Como é que eu provo agora, pessoal? Estou querendo saber como é que o vetor ele é um ponteiro. Não sei se você vai lembrar comigo, mas eu vou dar um printf aqui só para a gente ver se isso se tá ok nossa estrutura aí. Eu quero mostrar o vetor na posição 4. Quero mostrar o vetor na posição 4. Então, o que tem que aparecer é o 60. E apareceu aqui o 60. Perfeito, ok? Mas se eu colocar aqui somente o nome, e aí a gente volta lá, o nome de um vetor representa o endereço da primeira posição. O nome de um vetor representa o endereço da primeira posição do vetor. Então, o que ele representa? O nome sozinho, ele representa isso aqui, ó, o endereço da primeira posição do vetor. Se eu executar esse programa, pessoal, olha só o que vai acontecer. Ele imprimiu um número. Ele imprimiu 63
56.716. Tá certo isso, professor? Tá. Esse é o endereço de memória da primeira posição. Então, esse número está aqui, ó, 63.56.716. Ele está aqui nessa posição. Então, o 63.56.716 é o endereço da primeira posição do vetor, que é onde está armazenado o valor 20, que é o índice zero. Se eu colocar o índice zero aqui, ele vai mostrar o 20, correto? Se eu colocar o porcentagem D, o E comercial aqui, que é o endereço do vetor na posição 0, qual é que ele vai mostrar? Ele vai mostrar o 63.56.716, que é esse endereço aqui. Então, se eu criar um ponteiro, dá um enter aqui, se eu criar um ponteiro aqui, int p, asterístico p, e eu vou dizer para ele que ele recebe vetor, o que ele está recebendo, pessoal? Ele está recebendo o endereço da primeira posição do vetor. Então, o nome de um vetor representa um endereço. Então, ele está armazenando o endereço. Então, por isso que a gente prova que ele é um ponteiro. Então, eu criei um ponteiro que recebe o vetor. Então, o que ele recebeu? Eu vou colocar aqui P, asterístico P, que eu quero o conteúdo que P está armazenando agora. Eu vou até colocar aqui, ó, bem aqui. Aqui é o nosso ponteiro, tá? O nosso ponteiro P. Então, nesse dado momento aqui, que P, asterístico P, o que está acontecendo? Nesse dado, deixa eu até fazer diferente. Deixa eu declarar aqui o ponteiro primeiro e dizer que P recebe vetor. O que está acontecendo nessa linha aqui? O que está acontecendo nessa linha é que P vai receber o endereço da primeira posição. Então, P vai receber esse carinha aqui, ó, 63.56.716. Ele recebe esse carinha aqui. E se nesse dado momento eu coloco aqui asterístico P, eu estou dizendo, mostra para mim um valor de ponteiro que é o conteúdo desse endereço. Qual é o conteúdo desse endereço? É 20. Então, se eu executar aqui, ó, ele vai ter que mostrar o 20. E de fato ele mostrou o 20. Perfeitamente. Ok? Agora tem uma coisa. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar aqui o ponteiro, só para a gente estar fazendo uma outra coisa. Eu posso fazer uma aritmética de ponteiros e navegar em cada célula através do meu ponteiro. Como assim, professor? Olha, vou falar uma coisa para vocês. Se eu pegar esse asterístico P aqui, deixa eu até dar um Ctrl Z, ver se... não. Deixa eu botar de novo aqui o que o P está armazenando, que é o 63.56.716. Se na linha posterior aqui eu disser que P recebe P mais 1, e aí a gente já está trabalhando com aritmética de ponteiros. Como assim, professor? O senhor vai somar 1 ao P? Qual será o resultado de P? Você pode dizer, se P é 63.56.716, então somando mais 1 vai ser 717. Não. A gente está trabalhando com números inteiros, um vetor de inteiros. Um inteiro ele tem 4 bytes. Ou seja, então ele vai de 4 em 4. Na lógica, se eu somar mais 1 a esse endereço, porque P armazena o endereço, ele vai somar 4. Então já não vai ser 717, vai ser 720. Não, professor, o senhor está errado. Sim, porque você não está vendo aqui na memória. A memória ela é sequencial, só como a gente está utilizando, e que cada espaço desse aqui equivale a 4 bytes.
aqui 4 bytes, aqui 4 bytes e aqui 4 bytes. Então, se o meu endereço de memória é 63, 56.716, então esse aqui vai ser o 63, 56.720. Será? E esse aqui vai ser o 63, 56.724. E esse aqui vai ser o 60. Até errei aqui, pessoal. Eu errei aqui. Deixa eu só apagar. Que aqui é o 63, 56.724. Aqui vai ser o 63, 56.728. E aqui vai ser o 63, 56.732. Se eu estou certo disso, estou certo disso. Então, nesse dado momento aqui, eu somei 1 ao endereço que P está armazenando. Então, se eu somei 1, ele está 63, 56, 716. Então, agora ele vai para 720. Então, se isso for verdade, não tem que mostrar mais o valor de 20 aqui, mas tem que mostrar o valor de 30. Então, se eu executar aqui, porque se eu estou somando nesse dado momento aqui, P recebe P mais 1, então P é o quê? P vale 63, 56, 716, mais 1, só que nesse caso é mais 4, porque nós estamos trabalhando com int, e o int ele tem 4 bytes. Se fosse um char, seria 1 byte. Se fosse um float, seria 4 bytes. E assim sucessivamente, de acordo com os bytes que cada tipo ocupa. Então, se é 63, 56, 716, no meu caso, eu vou somando mais 4, vai ser o quê? Vai ser 63, 56, 720. Então, esse endereço, qual é o conteúdo desse endereço? O conteúdo desse endereço, pessoal, o conteúdo desse endereço é esse cara aqui, é o 30. Então, se eu executar aqui, ele vai ter que mostrar o 30 nessa linha aqui. Então, vamos ver mesmo. E olha aí, ele mostrou o 30. Ele mostrou o número 30, pessoal. Ele mostrou o número 30 aí perfeitamente. Ok? Olha só. Vamos lá novamente. E se eu somar 2, ele vai 8 ao 16. Deixa eu apagar aqui. P recebe vetor. Vetor representa o primeiro endereço, a primeira posição, o primeiro endereço do meu vetor. Primeiro endereço da primeira posição do meu vetor. Então, nesse momento, ele está armazenando 63, 56, 716. Se eu somar mais 2 a ele, eu não vou somar 2, eu vou somar 8. Porque 4 bits mais 4 bits. Então, eu tenho que somar 8. Então, vai dar quanto? Vai dar 724. E quem é 724 lá no meu vetor? Opa, 724 é esse cara aqui. Então, nessa linha aqui, ele tem que mostrar 40. Será? Ele tem que mostrar 40. Então, vamos lá, vamos executar. E aí ele mostrou o 40 aí pra gente. Então, nós estamos somando o endereço armazenado no nosso ponteiro e a gente está navegando dentro do vetor.
e mostrando os valores dele. Agora, olha só, professor, eu posso mudar? Pode sim. Olha só, P recebeu o endereço da primeira posição do vetor. Depois nós somamos 2 a esse endereço, ou seja, somamos 8. E aí então ele está armazenando nesse dado momento 63, 56, 724. Olha só, se eu quiser modificar esse conteúdo, eu só posso dizer que asterístico P recebe 144. Não, recebe 4. Então, nesse dado momento aqui, asterístico P, que é o conteúdo do endereço que P está armazenando no momento, vai receber o valor 4. Então, ele não vai ser mais 40 e ele vai valer 4 agora. E se eu executar, ele mostra o 4. Está funcionando perfeitamente. Estou navegando, estou mudando os conteúdos de um vetor através de um ponteiro.